Olá galera, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Nesta aula estaremos abordando o ciclo de vida do Hibernate. Você vai perceber que o ciclo de vida do Hibernate ele pouco se diferencia do ciclo de vida do JPA, que nós vimos aproximadamente na segunda aula do nosso curso. Portanto, se você viu a segunda aula do nosso curso e se atentou ao ciclo de vida do JPA, você não vai se esforçar tanto para entender o ciclo de vida do Hibernate, pois eles são bem similares. Porém, já temos uma grande diferença em relação um ao outro. No JPA nós temos 4 ciclos de vida, aqui no Hibernate apenas 3. São eles: Transient, Persistent e Detached. Perceba que aqui não temos o Removed, que era presente lá no JPA, e o ciclo de vida que tinha por nome Managed lá no JPA, aqui no Hibernate ele tem por nome Persistent. É por isso que desde lá das aulas de JPA eu já informava, já alertava sobre essa diferenciação. Então não esqueça que o Persistent aqui no Hibernate ele é similar ao Managed lá no JPA. Então, galera, essa primeira parte aqui nós vamos ver o conceito de cada um deles. Então, se você viu lá o JPA, viu a aula de JPA, você não vai notar tanta diferença aqui, porque essa primeira parte é praticamente a mesma coisa. No segundo slide, no próximo slide, eu vou mostrar uma figura que lá vai ter todas as interações de um ciclo de vida para outro. Aí sim que vai mudar alguma coisa. Então, nesse slide aqui nós temos o ciclo de vida transiente. O transiente, o que é o transiente? São os objetos que não estão associados ao banco de dados. Além disso, não foram sequer instanciados. O transiente eu costumo dizer que é o pior dos casos, porque além de não estar associado ao banco de dados, o objeto nem sequer foi instanciado. E é por isso que se utiliza o operador new. O new no Java, quando você vai referenciar um objeto, ele vai instanciar. Da mesma forma, o transiente. O transiente, os objetos não estão nem sequer instanciados. Então, o que você vai utilizar? Vai utilizar o operador new para que ele passe para que a partir dessa instanciação ele possa chamar outros métodos para sair do transiente e ir para o persistent. O persistent, que é semelhante ao managed lá no JPA, eu gosto de dizer que ele é o melhor de todos os casos. Por quê? Porque ele sempre vai estar associado a um contexto de persistência. Como assim? Aí eu coloquei no bullet abaixo. Qualquer alteração dos objetos são refletidos na base de dados, ou seja, há um sincronismo direto. Você não precisa chamar nenhum método dentro do ciclo de vida persistent para que um objeto seja persistido e tenha uma influência direta no banco de dados físico. Então, nesse ciclo de vida persistent, há um sincronismo direto entre o objeto e o meu banco de dados físico. E por último, nós temos o detached. O detached, ele continua existindo na instância do objeto, porém o gerenciador de entidade está fechado. E aí, galera, se o gerenciador de entidade está fechado para os objetos detached, mesmo que eles tenham ainda a instância dos objetos, ele não tem mais sincronia direta com o banco de dados. Então eu gosto de imaginar o detached sendo o intermediário. Ele tem um pouco do persistent e tem um pouco do transiente. Um pouco do persistent no seguinte fato de que os objetos, pelo menos, estão instanciados. E tem um pouco do transiente, porque assim como o transiente, os objetos que estão no ciclo de vida detached não têm sincronia, não estão associados ao banco de dados. Eu gostaria também aqui de ressaltar e de alertar também, porque é muito comum que se confunda o ciclo de vida transiente com o ciclo de vida detached. Mas aí, galera, assim como eu falei nas aulas de JPA, eu falo aqui também, vou ser um pouco prolixo aqui. O transiente, ele é o pior de todos, porque além de não estar associado ao banco de dados, os objetos nem sequer foram instanciados.
Os objetos têm que passar por uma instanciação primeiro. O detached, o que acontece? O detached, os objetos já estão instanciados. Acontece que os objetos que estão no detached, eles já passaram, eles já estavam antes no ciclo de vida persistent. E por que eu falo isso, galera? Porque o detached é justamente os objetos estão agora no detached porque o gerenciador de entidades acabou se fechando para aqueles objetos. Mas eles acabou se fechando após eles serem persistidos. Então perceba, os objetos no ciclo de vida do detached, eles já foram persistidos anteriormente. E agora aconteceu que o gerenciador de entidades, o Entity Manager, acabou se fechando para esse tipo de objeto. E aí ele não tem mais esse sincronismo direto com o banco de dados. Porém, não pode sequer, de maneira alguma, ser confundido com um transiente, porque no detached os objetos estão instanciados. Então, galera, vamos analisar essa imagem. Essa imagem ele tem, num quadrado aí, tem os três ciclos de vida, o transiente, persistente e o destacado. Destacado ele traduziu para o detached, né? O detached. Então, se você vê em alguma questão de concurso destacado, você vai relacionar a esse nome com o detached. Então, vamos lá. Vamos primeiramente analisar o transiente. Galera, vamos revisar quando que um objeto está no ciclo de vida transiente. Primeiro, quando ele não está associado diretamente ao banco de dados. Segundo, quando ele nem sequer foi instanciado. Então, galera, vamos partir desse pressuposto aí. Nós temos ali uma bolotinha laranja, e aí essa bolotinha laranja ela vai representar um objeto que está no estado transiente. Só, galera, que esse objeto ele quer sair do estado do ciclo de vida transiente e ir para o persistente. O que ele precisa fazer? Primeiramente, ele tem que ser instanciado, né? Concorda comigo? E aí, galera, ele vai ser instanciado como? Através do operador new. Da mesma forma como se instancia uma classe no Java, aqui também no meu ciclo de vida eu vou instanciar através do operador new. Então, a pergunta que fica é: instanciei meu objeto, ele já passa do ciclo de vida transiente para o ciclo de vida persistente? Não. Perceba que instanciei meu objeto, agora ele está instanciado, porém está no transiente ainda. E aí perceba uma flechinha roxa com vermelha e do lado esquerdo tem os métodos que são chamados para que ele passe do ciclo de vida transiente para persistente. Os métodos são save ou save or update. Então, galera, com isso nós vimos que um objeto que esteja no ciclo de vida transiente, para que ele passe para o ciclo de vida persistente, o que vai ser necessário? Primeiramente, tem que ser instanciado através do operador new. E segundo, ele tem que fazer uma chamada do método save ou save or update. E aí, galera, fazendo isso aí direitinho, o meu objeto que até então estava no estado transiente, ele passa para o estado persistente. E aí, galera, o ciclo de vida persistente é o melhor de todos. Por quê? Porque eu não preciso fazer nenhuma chamada a nenhum método no Hibernate, pois ele já estará diretamente sincronizado com o meu banco de dados. Toda e qualquer alteração que eu fizer na minha entidade irá refletir no meu banco de dados físico. E aí, galera, quando eu estou no persistente, eu posso ir para o transiente e posso ir para o destacado. Vamos ir para o transiente, né? Nós estávamos no ciclo de vida transiente, fomos para o persistente e agora estamos no persistente e vamos voltar para o transiente. Galera, o que acontece? Eu estou com meu objeto no ciclo de vida persistente, ele está diretamente sincronizado com o banco de dados. O que pode provocar com que meu objeto que esteja no estado persistente passe para o estado transiente? Simplesmente eu deletar o meu objeto. Porque quando eu deleto o meu objeto, além dele perder o sincronismo com o banco de dados, ele também deixa de existir. E se ele deixa de existir, ele não estará instanciado. E aí, galera, volta para o ciclo e vai lá para o primeiro caso ali.
Aí eu volto, o meu objeto vai para o estado transiente, tenho que instanciar através do operador new, e aí para passar para o persistente eu tenho que chamar o save ou save or update. Galera, quando o objeto está no ciclo de vida persistente, ele pode também passar para o destacado. Lembra qual é o ciclo de vida destacado, galera? É exatamente aquele objeto que continua existindo, ou seja, a sua instância não vai deixar de existir, então eu não vou chamar o método delete. Porém, o que acontece? O gerenciador de entidades, ou Entity Manager, vai se fechar para esse tipo de objeto. E aí, galera, ele pode se fechar através de alguns métodos. O evict, o close, o clear. Então, se eu estou no meu ciclo de vida persistente, eu posso chamar qualquer desses três métodos, evict, close ou clear. E aí, o que vai acontecer? Meu objeto vai passar do estado persistente para destacado. Ele não vai deixar de existir. A minha instância vai continuar lá. Agora, o que vai acontecer é que o meu gerenciador de entidade vai se fechar para esse tipo de objeto, de forma com que esse meu objeto ele não vai ser mais sincronizado, não vai ter mais sincronismo direto com o banco de dados. E aí, galera, por último, um objeto que esteja no ciclo de vida destacado, ele ainda tem salvação. Para que ele volte para o estado persistente, ele pode chamar alguns métodos, como update, save or update ou lock. Então, meu objeto está no ciclo de vida destacado, eu quero voltar, eu quero fazer com que ele seja persistente. O que eu faço? O que eu utilizo? Utilizo o método update, save or update e o método ou método lock. Galera, perceba que esse ciclo de vida, eles são bem relacionados. Então você tem que entender muito bem esse sincronismo, tem que entender muito bem como que eles interagem entre si. Primeiramente, o meu objeto vai começar sendo transiente. Daí eu instancio o meu objeto através do operador new, chamo o método save ou save or update. Esse método ele vai fazer com que o meu objeto seja persistido no meu banco de dados. A partir do momento que eu chamar esse método, ele passa agora para o meu objeto, para o ciclo de vida persistente, porque já foi atualizado no meu banco de dados físico. E agora, como ele está no persistente, eu não preciso mais chamar nenhum método. Por padrão, ele vai agora estar sincronizado direto. Então, se eu modificar a minha entidade no Java, vai refletir diretamente no meu banco de dados físico. E aí, não se esqueça, quando ele está no persistente, ele pode ir tanto para o transiente como para o destacado. Para o transiente, o que vai acontecer? Eu vou deletar meu objeto, ou seja, ele vai deixar de existir e vai deixar de estar sincronizado com o banco de dados. E aí vamos voltar para o nosso estágio inicial. Ou eu posso ir para o destacado, que é quando o gerenciador de entidade vai se fechar para o meu objeto. Galera, com isso nós podemos concluir que um objeto que está no ciclo de vida destacado, ele originariamente estava no ciclo de vida persistence. Portanto, galera, mais uma vez eu ressalto aqui a importância de não confundir o ciclo de vida destacado com o transiente. O transiente, os objetos não estão instanciados. O destacado estão instanciados, porém não há sincronismo direto porque o gerenciador de entidade se fechou. Galera, então sobre o ciclo de vida é isso. Se você viu a aula de JPA sobre o ciclo de vida do JPA, essa aula do ciclo de vida do Hibernate vai servir para que você revise o ciclo de vida do JPA e também entenda as diferenças. Lá no ciclo de vida do JPA nós tínhamos o transiente, nós tínhamos o managed, que equivale ao persistent aqui, nós tínhamos o detached, nós tínhamos o removed. Aqui no Hibernate nós temos o transiente, o persistent e o detached. Não se esqueça dessas informações, galera. E aí eu coloquei nesse próximo slide aqui algo que um pequeno mnemônico que vai fazer você se lembrar pelo menos dos componentes do ciclo de vida do Hibernate.
Galera, o mnemônico é o seguinte: DPT, departamento. Galera, quando você pensa em um departamento, logo vem à mente um organograma. Então lembre-se, quando falarmos do ciclo de vida do Hibernate, de departamento, das letras D, P, T, onde D significa detached, P significa persistent e o T significa transiente. Então não se esqueça, mnemônico departamento, DPT, detached, persistent, transiente. Galera, vamos então à nossa sétima bateria de questões. Você vai ver que é bem tranquilo, porém você tem que estar com essas informações que nós discutimos até então internalizadas para que você consiga obter o máximo de acertos possíveis. Questão 65 é da banca CESP. Ela diz o seguinte: no framework Hibernate é comum que uma instância de uma classe persistente tenha 3 estados específicos. Assinale a opção que contém esses 3 estados. Letra A, plugged. Letra A, plugged, disconnect, time watch. Letra B, connect, disconnect, detached. C, transiente, persistent, detached. Ou letra D, transiente, connected, with time watch. Galera, lembre-se do mnemônico. Departamento, DPT. Detached, persistent, transiente. Galera, qual é a alternativa que apresenta o nosso mnemônico DPT, departamento? Exatamente, é a letra C, transiente, persistente, detached. Gabarito dessa questão, letra C. Questão 66, da banca FCC do MPU de 2007. Objetos que têm uma representação no banco de dados, mas não fazem mais parte de uma seção do Hibernate, o que significa que o seu estado pode não estar mais sincronizado com o banco de dados, são do tipo: letra A, transiente, detached, attacked, persistente, consistente. Galera, vamos eliminar as alternativas que não estão em conformidade com o nosso mnemônico DPT, departamento, onde D é o detached, P persistent e o T transiente. Galera, o attacked ele não está dentro do nosso mnemônico, podemos eliminar tranquilamente. Letra E também, consistent, não está no nosso mnemônico, podemos eliminar também. Ficamos então com a letra A, B e D. Vamos reler a questão para que possamos agora matar ela de uma vez. Objetos que têm uma representação no banco de dados, mas não fazem mais parte de uma seção no Hibernate. O que significa que o seu estado pode não estar mais sincronizado com o banco de dados, são do tipo. Galera, esse ciclo de vida pode ser o transiente? Não, né, galera? Por que não pode ser o transiente? Porque diz que o objeto que tem uma representação no banco de dados, mas não faz uma parte da seção do Hibernate. Correto. O transiente não faz mais parte, não faz mais parte de uma seção do Hibernate. Na verdade, nunca nem fez. Por quê? Porque ele nem sequer foi instanciado. Então, galera, quando a questão diz que não fazem mais parte de uma seção do Hibernate, dá para inferir aqui que ele não faz mais parte, mas alguma vez ele acabou fazendo parte. Então não pode ser o transiente. Por quê? Porque no transiente nunca nem sequer fez parte. Porque a princípio de conversa o objeto nem sequer foi instanciado. Galera, não pode ser também o persistent. Por quê? Porque o persistent ele está totalmente e diretamente sincronizado com o banco de dados. Ele não deixou de fazer parte da sessão. Então só pode ser a letra B, o detached. Por que é a letra B, galera? Porque ele não faz mais parte de uma sessão. O que foi que acabou acontecendo aí? Ele fazia parte de uma sessão, mas aí o gerenciador de entidades acabou se fechando para esse tipo de objeto. E agora ele tem o seu objeto instanciado, mas ele não tem sincronismo direto com o banco de dados. Portanto, gabarito da nossa questão, letra B, detached. Galera, outra questão 67, mais uma decorebinha aí que a gente vai matar ela com o nosso mnemônico. Os 3 estados de objeto definido pelo Framework Hibernate são: letra A, temporário, permanente, resiliente,
B, transiente, persistente, resiliente. C, temporário, persistente, destacado. D, transiente, persistente, destacado. Ou letra E, transiente, permanente, resiliente. Galera, vamos matar aqui as alternativas que contêm alguma palavra que não está dentro do meu mnemônico. DPT. Galera, a letra A, as palavras são T, P, R. Galera, não tem nada a ver com DPT. Podemos eliminar tranquilamente. Da mesma forma, a letra B, T, P, R, podemos eliminar também. Mas sabemos que é DPT, departamento. Letra C, temporário, persistente, destacado, TPD. Então vamos deixar essa por enquanto aí. Letra D, transiente, persistente, destacado, também tem o DPT, vamos deixar essa por enquanto. E a letra E, TPR. Galera, podemos eliminar a letra E também tranquilamente. Vamos então destrinchar o nosso mnemônico. Nosso mnemônico DPT, departamento, o D representa o que? Detached, o P representa persistent e o T representa o que? Transiente. Galera, a grande questão da letra C é porque o T está representando temporário. E esse tipo não existe no ciclo de vida do Hibernate. O T representa transiente. Portanto, podemos eliminar a letra C. Ficamos então com a letra D. Gabarito da nossa questão, letra D. Questão 68 da banca CESP do STJ 2015. O Hibernate define um objeto transiente como uma instância de um objeto que tenha persistido e que esteja em transição para consulta e utilização pela aplicação. Galera, essa questão é bem tranquila. Nós já respondemos tanta questão de ciclo de vida aqui de Hibernate, lá no JPA também. É inadmissível que você consiga errar esse tipo de questão ainda. Porém, eu vou comentar aqui para que, caso você tenha errado, você deixe de errar em futuras questões. Galera, vamos recapitular os 3 estados do meu ciclo de vida do Hibernate. Primeiramente, vamos começar pelo transiente. Transiente, galera, o que acontece? Eu não tenho sincronismo direto com o banco de dados. Mas se não bastasse isso, eu também nem tenho meu objeto instanciado. Por isso nós falamos que o transiente ele é o pior de todos, porque ele não tem nada. Até mesmo o seu objeto tem que ser instanciado ainda para que ele tenha alguma esperança de que esse objeto passe para o ciclo de vida do transiente para persistente. O persistente, galera, em contraste ao transiente, é o que tem de tudo. O meu objeto está instanciado e tem o sincronismo direto com o banco de dados, de forma que qualquer alteração que for feita numa entidade será refletida no banco de dados físico. E por último, nós temos o detached. O detached é um objeto que já foi do estado persistente, hoje está no estado detached. Por quê? Porque o gerenciador de entidades acabou se fechando para ele, de forma que não há mais sincronismo direto com o banco de dados. Porém, a grande sacada aqui para não confundir o detached com o transiente é que no detached os objetos estão instanciados e não serão apagados, eles estão instanciados. Lá no transiente os objetos ainda nem sequer foram instanciados. Voltando à questão, galera, o Hibernate define um objeto transiente como uma instância de um objeto que tenha persistido e que esteja em transição para consulta e utilização pela aplicação. Galera, a questão está errada. Por que está errada? Porque ela fala que um objeto transiente tem uma instância de um objeto que tenha persistido e que esteja em transição para consulta e utilização pela aplicação. Galera, esse objeto ele só poderia ser o detached ou persistent. Por que o detached? Porque o detached ele já fez parte do persistent. E por que pode ser o persistent? Porque o persistent ele pode tudo. Inclusive ele que mantém o sincronismo direto com o banco de dados. A grande sacada da questão aqui
é quando ele fala que tenha persistido e que esteja em transição para consulta e utilização pela aplicação. Aí, galera, quando ela diz esteja em transição, e aí também já elimina a possibilidade de que esse objeto seja o detached, porque o detached ele já foi do persistent, mas hoje o gerenciador de entidade se retirou dele, se fechou para ele, de forma com que ele não está mais em transição. Ou seja, não há mais sincronismo direto no estado, no estado de detached. A questão está errada. O correto seria se substituísse o objeto transiente pelo persistente. E aí sim, nós marcaríamos a questão como correta. Mas como não foi o caso, questão 68, gabarito, errado. Por último, galera, nós temos a nossa última questão desta bateria. É a questão mais interessante em relação ao ciclo de vida do Hibernate. Ela é da banca FCC, TRT 4ª região de 2015. Uma aplicação que trabalha com Hibernate e EJB possui uma classe POJO, Plain Old Java Object, utilizado no mapeamento objeto relacional com uma tabela do banco de dados. Nessa classe há um atributo calculado chamado valor total pedido, que para ser utilizado apenas em tempo de execução e descartado após finalizar o seu serviço temporário, deverá ser anotado com anotação embedded, anotação temporária attribute, anotação generated value, anotação transiente e anotação basic. Galera, vamos nos atentar que ele dá um cenário. Qual cenário é esse? Diz que tem um atributo calculado chamado valor total pedido, que para ser utilizado apenas em tempo de execução e descartado após finalizar o seu serviço temporário, deverá ser anotado com. Galera, a questão aqui é a seguinte: você tem que interpretar principalmente esse fator que diz que ele é para ser utilizado apenas em tempo de execução e descartado após finalizar o seu serviço temporário. De cara, nós já podemos descartar a letra C. Generated value é aquela anotação que nós vimos lá no JPA, nas aulas de ORM. O que ela faz? Ela que vai definir uma propriedade de alto incremento para o meu ID. Podemos descartar a letra C. Galera, provavelmente quem não conhecesse sobre Hibernate poderia marcar a letra B, temporário e atributo, né? Já que tem alguma coisa de temporário aí na questão, na pergunta, poderia marcar a letra B e acabaria errando. Essa questão, galera, nós temos que interpretá-la de forma que nós temos que relacionar esse valor total pedido em qual dos 3 ciclos de vida estará presente. Ciclo de vida do Hibernate. Perceba, nessa classe há um atributo calculado chamado valor total pedido, que para ser utilizado apenas em tempo de execução e descartado após finalizar o seu serviço temporário. Galera, nada mais nada menos do que a banca está querendo dizer aqui é que quando ela diz que esse atributo será descartado após finalizar o seu serviço temporário, provavelmente não se trata de um atributo que foi salvo no banco de dados. Porque se fosse salvo no banco de dados, poderia finalizar o serviço temporário, poderia fechar, desligar o computador, mas no momento que executasse a aplicação, o atributo continuaria salvo no banco de dados. Então, galera, nós já temos que descartar aí o nosso ciclo de vida persistent. Bem como também temos que descartar também o detached, porque o detached ele não possui hoje ele não possui o sincronismo direto com o banco de dados, mas ele já possuiu. E aí, galera, o que a questão fala é que esse atributo ele deve ser utilizado apenas em tempo de execução. Então, quando a questão fala isso, nós não temos que desassociar desassociar esse atributo com qualquer do ciclo de vida, seja ele detached ou seja ele persistent. Por quê? Porque nesses dois há ou já houve alguma persistência de dados no meu banco de dados. E a questão ficou agora fácil, galera. Agora que nós já descartamos o persistent
e o detached, ficou sobrando apenas o transiente. Lembre-se, galera, lembre-se do nosso mnemônico DPT, departamento, onde D é o detached, T persistente e o T transiente. Mesmo que você não soubesse, tivesse em dúvida que era transiente, você olha as demais alternativas, galera, e nenhuma delas tem a ver com qualquer do ciclo de vida do Hibernate. Então, galera, não se esqueça do nosso mnemônico DPT. Nós vimos que dessa bateria que nós trouxemos aqui, muitas das questões era decoreba, cobrando quais eram os nomes do ciclo de vida do Hibernate. E aí nós entendemos que você na sua prova vai ter diversos assuntos para estudar. Se não bastasse os assuntos específicos de TI, você vai ter que estudar algumas decorebas de direito também. Portanto, a gente tenta facilitar a sua vida com esse mnemônico DPT, departamento, onde D é detached, P persistent e o T transiente. Voltando para a questão, galera, o gabarito da questão 69 é a letra D, transiente. E aí, galera, fechamos mais uma bateria de questões. Nós vimos nessa bateria, resolvemos questões sobre ciclo de vida do Hibernate. Lembrando que o ciclo de vida do Hibernate ele é muito similar ao ciclo de vida do JPA. Mas claro, há algumas divergências. Porém, galera, não se esqueça, principalmente nessas diferenças. O ciclo de vida do JPA ele tem quatro recursos. São eles: managed, persist, managed, transient, detached e removed. Aqui no Hibernate, onde no JPA eu tinha o managed, eu vou ter o persistent, vou ter o transient e vou ter o detached. Lembre-se do mnemônico DPT, departamento, onde o D é o detached, P persistent e o T transiente. Galera, espero que você tenha se dado bem nessa bateria de questões. Espero que você tenha acertado todas as questões. Não foram questões difíceis. Se você se atentar para o que foi dito nessa aula teórica, você com certeza vai estar preparado para responder as questões que já foram cobradas sobre o ciclo de vida do Hibernate, como também serão cobradas ainda. Eu vou ficando por aqui nesse momento. Fique com Deus e até a próxima.